Nos vídeos anteriores, a gente discutiu o problema de busca. A gente viu dois algoritmos que nos permitem resolver o problema de busca quando a gente tem uma sequência ordenada e a gente quer verificar se uma determinada chave ou algum elemento se encontra nesse vetor ou não. A gente analisou dois algoritmos, a busca sequencial e a busca binária. E a gente viu as metodologias de análise de algoritmo para entender quão bem que esses algoritmos resolvem o problema. Agora a gente vai começar a olhar um outro problema, que é o problema de ordenação. O problema de ordenação ele é um problema um pouquinho mais complicado que o problema de busca, e a gente já vai discutir por quê. E nós vamos ver um conjunto maior de algoritmos, cujo comportamento é razoavelmente similar. Então, nós vamos aplicar aquelas metodologias de análise de algoritmo, mas agora para entender o comportamento de diferentes algoritmos que são parecidos para poder saber qual algoritmo é o melhor para ser utilizado em alguma situação prática. Então, vamos ver a definição do problema de ordenação. O problema de ordenação ele recebe como entrada uma sequência. Vocês lembram que uma sequência ela é um conjunto de elementos de algum tipo pré-determinado, mas com uma ordem específica em um formato linear. Isso é, eu tenho um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento e assim por diante. Uma propriedade importante que uma sequência pode ter é que ela pode ser ordenada ou não. Então, o que faz uma sequência ser ordenada? Então, uma sequência ela vai ter um conjunto de elementos, A, B, C, e a gente pode dispor esses elementos numa reta, certo? Com primeira posição, segunda posição, terceira posição. Essa sequência ela pode ser ordenada. O que isso significa? Bom, para que a gente possa ter uma noção de ordenação de uma sequência, um pré-requisito é que exista uma noção de ordem entre os elementos. O que significa? Isso significa que eu posso dizer que um elemento é maior do que o outro. Isso é muito fácil, por exemplo, numa sequência de números. Eu sei que o número 27 é maior do que o número 12, ou que o número 3 é menor que o número 7. Eu também posso utilizar uma ordem alfabética. Então, eu posso falar que a letra A ela é menor do que a letra F, ou que a letra Z é maior do que a letra R. Então, eu posso ter uma noção de ordem tanto em sequências de números quanto em sequências de letras, ou em qualquer tipo de sequência que eu tenha esse tipo de relação. Então, para que uma sequência seja ordenada, ela tem que seguir uma regra muito simples. É necessário que, dado dois elementos, um elemento numa posição que esteja anterior à outra, que o valor do elemento na posição anterior seja menor ou igual ao valor do elemento numa posição posterior. A gente pode desenhar isso para ficar mais fácil de entender. Então, se eu tiver uma sequência qualquer, imagina que eu tenho uma sequência em um vetor, com as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, matematicamente, a gente pode falar algo assim. Para qualquer duas posições aqui, y, y, j, j, vamos colocar algo assim, y, y é a posição 6 e o j, j é a posição 2. Se a posição II for maior do que a posição JJ, se ela estiver à frente da posição JJ, então o valor na posição II vai ser maior ou igual ao valor na posição JJ. Então, um vetor vai estar ordenado se para qualquer
duas posições que vocês selecionarem nesse vetor, nessa sequência, e uma posição for posterior à outra, ela estiver à frente da outra, então o valor armazenado lá vai ser maior do que o valor armazenado na posição anterior. Qualquer exceção a essa regra, qualquer situação em que um elemento quebre essa regra, torna a sequência não ordenada. Isso a gente está considerando uma sequência crescente, uma ordenação crescente, em que o primeiro elemento é o menor, o segundo é o segundo menor e assim por diante. Eu posso ter ainda uma versão de ordenação decrescente, em que o último elemento é o maior, o primeiro elemento é o maior, o segundo é o segundo maior e assim por diante. Essa regra ela apenas muda um pouquinho, que ela fica então, se a posição II for maior que a posição JJ, então o valor na posição II ela é menor ou igual à posição JJ. Mas tudo que a gente vai olhar, todos os algoritmos que nós vamos trabalhar, funcionam para qualquer uma dessas duas formas de ordenação. Mas legal, então se a gente já tem essa regra, então eu já posso, por exemplo, construir um algoritmo que vai me dizer, dado uma sequência, essa sequência é ordenada ou não. A gente vai discutir a complexidade dessa análise um pouquinho mais para frente. Mas então se eu posso dizer, ter uma propriedade de que uma sequência é ordenada ou não, então agora a gente pode voltar ao meu problema de ordenação. Então no meu problema de ordenação eu recebo uma sequência qualquer. Lembre, uma sequência ela vai ser um conjunto de elementos posicionados numa reta, com primeiro, segundo, terceiro e quarta posição. Uma noção importante para a gente discutir o problema de ordenação é a noção de permutação. Uma permutação é uma outra sequência que contém exatamente os mesmos elementos, o mesmo conjunto de elementos, mas a disposição de ordem deles na reta é diferente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma sequência ABC que ela está na ordem ABC. Uma permutação seria, por exemplo, se eu tivesse nas posições 0, 1, 2, eu tivesse C, AB. Veja, são os mesmos elementos. A única coisa que eu modifiquei é a ordem desses elementos numa reta. Isso aqui é o que a gente chama de uma permutação. O problema de ordenação ele recebe como uma entrada uma sequência qualquer, seja ela ordenada, seja ela não ordenada. E a saída desse problema de ordenação, e a minha saída, vai ser uma permutação dessa sequência que seja ordenada. Então, o problema de ordenação consiste em receber uma sequência e retornar uma permutação dessa sequência que seja ordenada. Bom, mas eu comentei agora há pouco que o problema de ordenação ele é um pouco mais complicado que o problema de busca. Essa afirmação ela vem do fato que eu consigo pensar do problema de ordenação como um problema de busca. Vamos ver. Lembra, no problema de busca, se eu tenho um vetor 2, 3, 7, 9, a gente viu que o algoritmo mais simples, que é a da busca sequencial, no seu pior caso, ela tem uma complexidade de O de n. Isso significa o quê? Que o número de operações que eu preciso fazer para encontrar um vetor, um elemento nesse vetor, é proporcional ao número de elementos do vetor. Eu preciso comparar com cada elemento do vetor até que eu chego a uma conclusão de que ele não se encontra lá. Mas agora eu preciso buscar não se uma chave se encontra lá. Eu preciso buscar num conjunto de permutações de uma sequência, eu preciso encontrar lá se uma delas é ordenada ou não. Sempre haverá uma versão que é ordenada. Mas eu preciso encontrar qual é essa permutação. Então, qual que é o número de elementos desse meu espaço de busca?
Enquanto que no problema de busca, com uma sequência de 4 elementos, o meu espaço de busca são 4 elementos, esses 4 elementos vão me dar um grupo maior de permutações que eu tenho que realizar uma busca nela. Então, nessa situação, eu teria o 2, 3, 7, 9, mas eu teria o 2, 3, 9, 7, eu teria o 3, 2, 9, 7, o 3, 2, 7, 9, e assim por diante. A forma que você já deve ter visto em análise combinatória de saber o número de combinações seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 4 fatorial. Esse 4 diz o seguinte, para a primeira posição eu tenho 4 opções. Eu tiro uma opção, para a segunda posição eu tenho 3 opções. Para a terceira posição eu tenho 2 e para a última eu já tenho só uma opção. Então, um problema de busca de um vetor de tamanho n, ele tem uma complexidade de pior caso, uma situação pior possível, O de n. Mas num problema de ordenação, em que eu estou olhando todas as permutações possíveis dessa sequência, esse mesmo problema que antes era O de n, agora ele vai ser O de n fatorial. A gente diz que é um problema de complexidade fatorial, que é muito mais difícil. É tão simples quanto pegue n igual a 10, que é igual a 10, ou um n 10 fatorial, que vai te dar... Quanto que dá um n 10 fatorial? 10 fatorial que te dá o número de 3.628.800. Então veja a diferença, veja a explosão de possibilidades que te dá. Então isso faz com que o problema de ordenação seja um problema bastante mais difícil do que um problema de busca simples. O que a gente vai ver nos próximos vídeos são alguns algoritmos que resolvem esse problema de ordenação. Te retorna uma permutação de uma sequência que seja ordenada.